E estamos ao vivo! Sim, estamos ao vivo, finalmente. Boa noite a todos. Vamos chegando. Já vou chamar aqui a nossa convidada para a gente começar esse bate-papo incrível. Que hoje a gente vai falar sobre inclusão. Boa noite, Júlia. Vamos lá. Hoje a gente está aí véspera do Dia das Crianças, né? Então nós vamos ter essa live maravilhosa em que a gente vai falar sobre inclusão. A gente vai falar sobre inclusão na infância, que é um assunto que faz parte de todo mundo. É um assunto que não é só de quem tem uma pessoa com deficiência. É um assunto para todos e todos. E Josi já está aqui a postos, que maravilha! Boa Boa noite, noite, Josi, tudo bom? animada. Sim, a gente tem que estar animado sempre, com certeza. Como é que tá aí de véspera de feriado? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Com essa chuvinha, né? Foi boa para refrescar. Ninguém merece. Estava calor demais. Exatamente. Insuportável, né? Exato. Mas vamos lá. Hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre inclusão na infância. E nós temos aqui duas pessoas adultas, né? Para Sim. falar de inclusão na infância. Então vamos entender por que que nós estamos aqui, né? Então vamos primeiro saber quem é a Josi. Josi, quem é Josi? Essa pergunta parece ser tão idiota, mas é difícil de responder. Sim, com certeza, muito difícil. A Josi é uma mulher em reconstrução, né? Eu sou dentista, sou fotógrafa, tenho uma loja brechó no Instagram. Quem não me segue, vai me seguir aí, chama Espásia Serri. E, Sim, depois você coloca nos comentários também, pessoal. sim, e acho que a minha principal função que me define é que eu sou mãe de um anjo que tinha síndrome de Cruzon, o Enzo, e sou mãe Uhum. da Estela. Eu acho que os dois me definem. E quem é a Bacana. Vamos lá. A Ana Carolina, ontem eu estava conversando com um amigo meu e ele me falou, Ana, você pode definir que você é uma artista multiplataforma. E eu achei ótimo. Eu falei, gente, eu vou começar a usar isso agora. Porque eu navego aí nas habilidades artísticas de várias maneiras, né? Então, eu sou servidora pública, sou cientista da computação de formação. Inclusive, estava aqui trabalhando até agora há pouco. Hoje não foi dia de folga para mim. Estava resolvendo perrengue. E você tá E. com Ai, corações! Gente, mandem mais corações. Eu adoro corações, por ah, eu favor. Muito amor. gosto. Você está em home office? Estou em home office, E né? Então, eu também sou terapeuta integrativa e sou uma pessoa com deficiência e também com uma doença rara, que é a epidermólise bulhosa, que inclusive nós estamos no mês de conscientização de epidermólise bulhosa, o mês mundial de conscientização. Então, é muito importante a gente falar sobre isso, assim como é importante também a gente falar sobre a síndrome de Cruzon, porque o conhecimento ele liberta, né? O conhecimento, além de libertar, o conhecimento inclui. A inclui. gente tem que conhecer para poder incluir. Essa é uma hashtag que eu gosto muito de usar, que é conhecer para incluir. Com Porque se a certeza. gente não conhece, a gente discrimina.
Pois é, são os preconceitos, né? É um conceito antecipado, sem você saber o que é, né? Exatamente. Então, você poderia explicar para a gente um pouquinho o que é a síndrome de Cruzon? Sim, a síndrome de Cruzon é uma síndrome rara e ela tem característica como alterações crâniofaciais. Uhum. Quem possui tem os olhinhos um pouco para fora, que se chama exoftalmia. Geralmente tem as suturas do crânio são fechadas precocemente e precisa de cirurgia antes de 1 ano de vida. E muitos têm que fazer cirurgia na parte respiratória, usar traqueostomia, que tem muita dificuldade respiratória. Não foi o Uhum. caso do Enzo, mas tem Uhum. crianças que são traqueostomizadas, sabe? Uhum. Dificuldade respiratória. Falando português, é porque é tudo comprimidinho no crânio e na face, os ossos, tudo é comprometido. Então, dificulta a respiração. A sutura, chamada moleira, ela já nasce, como é que fala? Se fundem precocemente. Então, se não tiver uma cirurgia até 1 ano de idade, a criança pode ter retardamento, porque o cérebro cresce e bate na calota craniana que já fechou, entendeu? Uhum. O Enzo ele fez cirurgia com 2 meses de idade. Olha. Pois é. E os olhinhos para fora, que é a característica mais visível assim, do Cruzon. Não é porque os olhos são grandes, é porque a órbita é rasa. Aí os olhinhos ficam um pouquinho esbugalhados. Certo? Uhum. Olha só que interessante, né? A gente tem a visão justamente do contrário, né? A Sim, gente, olha, a gente acha que os olhos que são grandes, mas é justamente o contrário, é a cabecinha que é pequena para o tamanho dos olhos, né? aí você já viu o preconceito? Porque não se tem É, informação, exatamente. né? Por isso é tão importante a gente estar trazendo sempre informação de qualidade para as pessoas, né? Para que a gente possa diminuir esse preconceito, né? Com certeza. E quais são E, as bem, características da sua síndrome, Carol? Tem muita gente com então, cara. com certeza. Então, a epidermólise bulhosa, ela é uma doença genética também, né? A gente já nasce com ela, já nasce com sintomas. E a característica principal dela é uma fragilidade da pele. Uhum. Então, a gente se machuca com as mínimas coisas possíveis. E muitas vezes a gente se machuca sem nem saber por que a gente se machucou. E existem vários níveis, vários subtipos da doença, então tem formas que são bem levinhas e são super tranquilas, que só vão afetar a pele. Então, coisa bem tranquila e normalmente quando as pessoas se tornam adultas, se torna mais leve ainda. Mas existem formas mais graves, como é a minha, que é a forma distrófica recessiva, e que é uma forma que ela afeta não só a pele, ela vai afetar tudo que for interno também, Sim. e inclusive chega a afetar os ossos, chega a afetar a musculatura. Por isso, por exemplo, eu tenho a atrofia dos dedos das mãos, Uhum. né? Não só como dos pés também. Sim. Né? E aí isso faz com que a gente se torne, ainda na infância, pessoas com deficiência. Sim, Né? exatamente. Exatamente. Né? E o mais interessante quando a gente pensa nessa questão da inclusão é que na nossa época de infância, né, Josi, a gente não ouvia falar disso. Não. Então, eu fui ter consciência de que eu era uma pessoa com deficiência quando eu estava na universidade. Que Sério? pela primeira vez alguém falou para mim que eu era uma pessoa com deficiência. Eu não tinha essa noção. Eu até sabia que existiam, né? A gente usava o termo deficiente, né, na época, que hoje em dia a gente já sabe que não é mais o melhor termo, não é o termo mais correto,
Porque deficiente passa uma ideia de que toda a pessoa é deficiente. Sim. E quando a gente fala pessoa com deficiência, que é o que a gente usa atualmente, né, de acordo com a legislação da ONU e com a Lei Brasileira de Inclusão, primeiro a gente vê uma pessoa e que ela tem uma característica. Uma característica. Assim como eu sou uma pessoa com a pele branca, eu sou uma pessoa com deficiência. Entendi. Né? Então, eu tinha uma noção de que, assim, a pessoa que estava na cadeira de rodas era deficiente. E a pessoa cega era deficiente. Era só isso para mim. Eu tive no colégio uma colega surda, Sim. de primeira até a quarta série, e eu não tinha noção de que ela era deficiente. Eu fui entender isso depois, que ela era uma pessoa surda, que ela era uma pessoa com deficiência por causa da surdez. Entendi. Então, é uma coisa muito louca a gente pensar nisso, né? Que você cresce, se torna uma pessoa adulta e você não tem noção nem do que você é. É muito louco isso, né? Assim, eu tinha consciência de que eu tinha uma doença, eu sabia desde cedo o nome dela, eu sabia algumas características para poder dizer para as pessoas: se eu for fazer isso, eu vou me machucar, se você fizer isso comigo, você vai me machucar. Mas eu não tinha essa noção de ser uma pessoa com deficiência. Então, com 19 para 20 anos de idade, que eu realmente, assim, foi cair a ficha de que eu era uma pessoa com deficiência, né? É muito, muito louco isso. Bem, eu não sei se vocês estão vendo a Josi, parece que ela saiu um pouquinho aqui para mim. Então, deixa eu aproveitar para cumprimentar o pessoal que chegou. A gente tem aqui várias pessoas, a gente tem aqui a Sil, tem a Miranda Lelena, a Claudinha entrou também, a Sidmar, quem mais que tá aqui? A Sueli. Sejam todos muito bem-vindos. E eu espero que a Josi volte. Aê! Conseguimos! Exatamente, é tecnologia. A gente tem que conviver com isso, não tem jeito, né? Mas, Carol, o Enzo não sabia que ele era deficiente. Uhum. Ele ainda não tinha essa noção. Ele tinha quantos anos quando ele virou um anjinho? Ele tinha 6 anos. 6 anos. 6 anos. Pois é. Eu vou até falar, muita gente não sabe. O Enzo ele faleceu na última cirurgia que ele fez, avanço de crânio e face, né? Igual eu já comentei com você. Os eles têm muita pressão intracraniana. Então, durante a cirurgia, o médico acredita que ele teve a hemorragia que levou ele a óbito devido ao excesso de pressão. Uhum. Aí ele ficou na UTI 3 dias, estava recuperando, mas nas últimas 72 horas que tem um protocolo, e se o paciente não melhorar em 72 horas, é muito difícil ele sobreviver. Nas últimas 12 horas, deu um pico de pressão. A pressão dele foi a 20. Aí deu morte cerebral. Mas o importante é que ele cumpriu a missão dele, né? Ele tinha uma missão para cumprir, que era uma missão menor que a nossa. E com certeza ele cumpriu a missão dele. É isso que é o mais importante. Cumpriu brilhantemente.
o projeto dele eram 6 aninhos, o Sim, planejamento dele. exatamente. E é assim, a gente acha que a gente é meio que eterno, né, nesse mundo, e a gente não é, né? Não. A gente acha que vai estar vivo amanhã, porque em geral a gente está vivo no dia seguinte, mas nada garante que a gente realmente está vivo no dia seguinte, né? Então, é E com assim, são esses os ciclos da vida, né? ciclos. E para uma mãe entender isso é mais difícil ainda. A mãe que gera é muito complicado. Por isso que quando você me falou quem é a Josiane, eu sou uma mulher ressignificando, né? Sim, com certeza, porque a gente vem com todo esse padrão que a gente traz aí a nível histórico de que a gente tem que os nossos pais que vão morrer antes da gente, né? Exatamente. Então, quando tem alguma inversão nessa ordem aí, né, de alguém mais novo que a gente falecer, né, seja um filho, seja um irmão mais novo, enfim, Todo mundo, né? é forte, né? Ó, a gente tem um comentário aqui da Mari Silva dizendo que o Enzo era um guerreiro e que era o príncipe dela. A Mari é minha amiga e foi babá do Enzo. Olha, que legal. Por muitos momentos foi muito mais mãe dele do que eu. Muito bom. Pois é, estamos aqui falando do nosso príncipe. É isso aí, Que vida coisa que segue. boa. Boa visita, hein? Com certeza. E como é que você vê essa questão do papel dos pais, o papel da família, quando a gente fala de inclusão? Como é que Eu você acho vê isso isso como... essencial. Porque se o pai e a mãe for insegura, para poder passar isso para a criança, ele vai ser uma criança insegura, um adolescente inseguro, um adulto inseguro. Então, os pais eles têm que se posicionar, parar de se lamentar, se instruir, buscar ajuda profissional do psicólogo e ajudar o seu filho, encarar e seguir em frente. Se é isso que a gente tem, então vamos lutar. Vamos fazer da melhor maneira possível. Não ficar se lamentando por que aconteceu, por que não aconteceu. Então, Deus não dá nenhuma missão para quem segue. Eu acho que as mães que têm filho com algum tipo de deficiência, elas são muito queridas por Deus, porque Deus escolhe as guerreiras. escolhe a dedo. Deficiência também. É. Você é uma guerreira. Você é uma guerreira. Você dirige, você é concursada, você é um exemplo para muita gente. Eu fiquei Sim. de cara com a sua caligrafia, Carol. De cara. Ó, você é o exemplo, viu? Muita gente não tem a letra igual você tem. Você está sempre de bem com a vida. Então você é super forte. Tiro meu chapéu para você. Obrigada. Eu fui professora por muitos anos, né? Eu comecei a dar aula com 16 anos de idade, então tinha que ter uma letra decente para escrever no quadro, né? Embora eu fosse professora em curso de idiomas, né? Então tinha todo ali um material de apoio e você não precisasse ficar escrevendo aquele tanto de coisa no quadro. Volta e meia você tem que ir para o quadro para fazer alguma explicação complementar, colocar algum exemplo, alguma coisa assim. Então você tem que aprender a ter letra bonita, né? Mas eu sempre tive a letra bonita, na verdade. Qual a faixa etária que você dava aula? Pois é, eu dei aula, vixe, por uns 15 anos eu dei aula. Né? Teve alguns momentos da minha vida em que eu precisei parar de dar aula,
depois retornei a dar aula e, e aí depois eu fiquei só dando aula particular com alunos particulares. E aí a vida foi me levando para outros caminhos e já não sobrava mais tempo para dar aulas, né? Embora hoje em dia, em várias das minhas outras atividades, eu dou aula. Esse momento de estar aqui também é um momento que a gente está dando aula, de uma Sim, maneira informal, mas a gente também está dando. Então, esse conhecimento acumulado, ele vai servindo para você utilizar em outras áreas, né? com certeza. E você teve apoio dos pais? Olha, assim, o meu pai, ele faleceu, eu era muito pequena. Eu tinha 8 anos de idade. Uhum. Então, então eu nem posso considerar tanto assim, né? Embora ele sempre tenha me tratado com super carinho, muito amor e tudo isso, né? Então ele sempre brincava comigo, ele sempre estava ali junto, né? Na medida do que o tempo dele permitia, porque ele vivia numa jornada dupla entre a fazenda e a cidade. Ah, legal. Então, então aí ele passava períodos na fazenda, passava períodos na cidade com a gente. Então, então tinha essa questão de que ele não estava comigo o tempo todo. Hum. Mas o tempo em que ele estava comigo, ele sempre era uma pessoa que me apoiava muito. Foi ele que me ensinou a jogar baralho. Tá. Praticamente todos os jogos de baralho que eu aprendi foram com ele, né? Então foi uma pessoa que ajudou bastante. A minha mãe me ajudou no sentido de, assim, eu acho que talvez o fato de eu não ter tido consciência de que eu era uma pessoa com deficiência, talvez tenha sido bom, Sim, sabe? Eu não penso como uma coisa ruim. Eu penso como uma coisa boa, né? sim. Porque embora hoje eu tenha a compreensão de que em alguns momentos haviam algumas questões de segregação e tal, em diversos ambientes, né? Mas isso era uma coisa mais velada. Sim. Então, isso não ficava tão evidente para mim. Então, de uma certa forma, isso não me agredia tanto, né? E durante a infância, né, basicamente, assim, a minha percepção é que eu e meu irmão tivemos uma criação muito semelhante, Uhum. né? Embora ele seja 6 anos mais velho do que eu e quando eu era criança ele já estava indo para a adolescência, né? A partir do momento que eu me lembro, né, da minha infância, ele já estava entrando para a adolescência, enfim. Mas, né, e depois adolescente, claro. Mas ela meio que tratava a gente de uma maneira meio que por igual. Não tinha muita diferenciação, assim, no meu ponto de vista. Além da questão, assim, obviamente, dos cuidados de saúde que eu demandava, né? Sim. Mas, né, as obrigações em casa, os deveres de casa, né, essas obrigações que toda criança tem, era a cobrança por igual, não tinha diferenciação, né? E meu Uhum. irmão sempre foi muito solícito, né? Ele sempre, né, até a idade em que ele queria brincar, ele brincava comigo, né? E quando eu precisava de ajuda, né, para fazer deveres escolares, coisas desse tipo, ele me ajudava. Foi praticamente ele que me alfabetizou, Ah, porque eu que fui legal. alfabetizada em casa, né? Então eu aprendi sozinha e aí depois minha mãe comprou algumas cartilhas que ela perguntou para colegas de trabalho. Desculpa, não te entendi. Por que que você foi alfabetizada em casa? Eu fui alfabetizada em casa porque, por causa da fragilidade da pele, da epidermose folhosa, é comum as mães terem muito medo de mandarem as crianças para a escola. Entendi. Porque vem aquele pensamento de, ah, meu filho vai se machucar. Mas a Entendi. gente vai se machucar de qualquer forma. Então, na década de 80, eu vejo que era muito natural minha mãe ter esse tipo de pensamento. Então,
Então, eu não frequentei a pré-escola. E aí, eu fui aprendendo a ler sozinha em casa, a ler e escrever sozinha. E aí, quando chegou mais ou menos a idade ali, que seria a alfabetização, minha mãe perguntou para as colegas de trabalho lá que tinham filhos mais velhos ou mais ou menos na mesma faixa etária. E aí elas indicaram algumas cartilhas que eram utilizadas na época. Minha mãe comprou aquele kit de cartilha e deu para E foi mim, deu para o meu irmão e falou para o meu irmão: você passa dever para sua irmã. E aí meu o irmão me Enzo só passava, né? E aí meu irmão me passava os deveres de casa, né? assim. E aí eu E fui para a deu, escola na primeira série, né? Que hoje em dia é segundo ano, né? é, o Enzo só viveu a pré-escola. E Uhum, foi ótimo. Ele com os amiguinhos é maravilhoso. Ele não uhum, notou a diferença. Só alguns episódios de bullying, alguma coisa, vinham das crianças maiores ou dos pais. Mas da faixa uhum. etária dele mesmo, não. Pelo contrário, ele era até muito parecido, super enturmado, líder de turma. Olha só, que legal, Pois é, e que eu, legal. como sempre leoa também, que não é muito bom, tenho que deixar o filho ir. Se eu Sim. notar alguma situação que estava indo para o rumo de alguma coisa não muito legal, eu já abordava, já interrompia para ele não perceber. Então, Uhum. e eu tive que fazer até um tratamento, porque eu tinha tanto medo do ele sofrer que às vezes as pessoas assim, eu me resguardava, sabe? Colocava ele numa redoma de vidro. E esse é um grande problema, né? A gente sabe que tem toda uma questão psicológica aí por trás, né? Sim, Em que existe uma tendência muito grande, né, de uma maneira geral, os pais de quem tem um filho com deficiência ou um filho com uma doença rara, dele ser colocado dentro de uma redoma. sim, E aí a criança não floresce, né? Ela não, não vai crescer adequadamente ali no mundo, podendo realmente explorar o mundo das maneiras adequadas, né? E passando por certos sofrimentos. Não que eu queira aqui de alguma forma romantizar o sofrimento, nada disso. Mas, por exemplo, uma faz, coisa que a gente vê com os jovens de hoje é que a gente foi uma geração que teve uma carga grande de sofrimento, até por questões econômicas e tudo isso, né? Aí, essas pessoas da nossa idade, né, e um pouco mais velhas, quando tiveram filhos, resolveram, não, eu não quero que meus filhos passem pelos mesmos sofrimentos que eu passei. E aí começaram a o quê? A colocar essas crianças no ambiente. Isso estou falando de pessoas em geral, não estou falando aqui só das com sim, deficiência, não. Eles passaram a colocá-las de uma forma que a criança não tivesse sofrimento algum. Tentasse minimizar todos os sofrimentos. na E geração aí cresce. dela. Então aí você cria uma geração de pessoas que não sabem lidar com diferenças, que não sabem lidar com conflitos, que qualquer coisa de errado que acontece na vida delas, Não, elas já e não, estão pensando em atentar contra a própria vida, por exemplo, exatamente. né? E que são coisas assim gravíssimas, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Sim, O sofrimento, a uma certa medida, ele é necessário, porque a gente tem que saber lidar com uma coisa chamada frustração. O exatamente. problema não é você não precisa sofrer, né? Você tem que saber lidar com as frustrações. Você tem que saber receber não e você lidar com aquilo, Com certeza. né? E hoje em dia a gente está tendo uma dificuldade muito grande com gerações mais novas.
por causa disso, né? Sim. E a gente sabe que quando a gente fala de pessoas com deficiência, a tendência a isso ser ainda maior é muito grande. Por isso que eu falo, o acompanhamento psicológico para os pais é essencial, não só para a criança, mas para os pais também. Sim, é fundamental. Fundamental. É indispensável, porque não tem como uma pessoa ser um adulto saudável psicologicamente, mentalmente, se os pais estão doentes psicologicamente e mentalmente. É o que mais ocorre. É, infelizmente, ocorre demais. Então, gente, como eu sempre digo para vocês, né, como terapeuta integrativa, terapia não é frescura, terapia não é coisa de gente doida. Na verdade, Você é tem... algo que todos nós deveríamos fazer, Sim. né? A gente ter pessoas qualificadas para realmente nos ouvirem e saberem fazerem com que a gente aprenda a lidar adequadamente com as nossas questões. É esse o objetivo de um terapeuta, né? De um terapeuta, de um psicólogo. Então, é muito, muito importante esse acompanhamento. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Com Esse certeza. E na momento. época já tinha psicólogo na escola? Então, eu não sei se tinha psicólogo na escola, mas a escola fez com que minha mãe me levasse para o psicólogo. Ah, legal. Então, eu frequentei psicóloga na infância, sim, né? Entendi. E aí eu parei de frequentar porque com 10 anos a gente mudou aqui para Brasília e eu morava em Goiânia antes e eu tinha uma psicóloga muito boa lá e era uma psicóloga infantil. Uhum. Eu não sei exatamente por que cargas d'água. Quando a gente mudou para cá e o plano de saúde, esse tipo de coisa, eu fui parar numa psicóloga que eu acho que era de adolescente, com 10 anos de idade. E, e aí era aquela coisa, eu estava acostumada com uma psicóloga em que a gente brincava, em que a gente jogava, que a gente fazia uma série de coisas. E de repente eu caí numa psicóloga em que era só deita aí e fala sobre a sua vida. E não tinha nenhum brinquedo, não tinha nenhum jogo, e eu era uma criança de 10 anos e eu queria brincar. Eu queria conversar no dia que eu tivesse a fim de conversar. Então, isso me desestimulou totalmente a que eu continuasse naquele momento tendo o acompanhamento psicológico, né? E aí só depois de adulta, quando eu tive depressão e enfim, que aí eu voltei para o acompanhamento psicológico e para o acompanhamento terapêutico, que aí eu acabei me tornando terapeuta também, né? Josi está aí, querida? Aí, voltou. Pronto. E, e como é que você vê a inclusão do Enzo na sociedade? Você acha que ele conseguiu ser incluído na sociedade? Ou você acha que em alguns ambientes ele não foi adequadamente incluído? Tá me ouvindo, Josi? Acho que ela não está me ouvindo. Enquanto isso, vamos ver aqui se nós temos alguma pergunta, se nós temos algum comentário. Temos aqui o pessoal que entrou. Está me ouvindo agora, Josi?
Ixi, parece que ela não está me ouvindo. Você consegue me ouvir, Josi? É, realmente ela está com problemas técnicos, o sinal dela não está colaborando realmente. Josi? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta para mim ou para Josi, deixem aí nos comentários, que aí a gente vai fazer, certo? E a gente vai conseguir ir tendo essa interação, esse bate-papo gostoso com todos vocês. Vamos ver se a Josi consegue voltar. Eu espero muito que ela consiga voltar, gente. É, a Josi caiu. Eu espero que ela volte daqui a um pouquinho. Deixa eu ver o pessoal que entrou aqui que eu não cumprimentei. Teve lá atrás a Demegide, que eu não sei se é homem, se é mulher, enfim. A Tati tá aqui. O Alê tá aqui. A Valéria Schmidt. A Ideias Papelaria Presentes. A Selma Maria tá aqui também. A Janine e o Fernando. Olha só. Muito, muito bom. Vamos ver se a Josi consegue voltar. Espero que a internet dela colabore nesse momento, para que a Entrei! gente possa continuar. Aê! Vamos ver se os deuses da internet nos ajudam agora. Foi bom que eu estou vendo aqui o... Bom que você está cumprimentando, né, o pessoal? Exatamente. O pessoal, estou cumprimentando aqui. Como entrei agora, qual sua deficiência? Sim, então vamos lá. Então, repetindo aqui para a Mari, eu tenho deficiência física, né? Eu tenho atrofias nos dedos das minhas mãos, nos dedos dos pés também. Os meus dedos, eles estão encapsulados, ao contrário do que muitas pessoas pensam, que eu não tenho dedos, ou pior, pensam que eu não tenho mãos, né? Os dedos, eles estão encapsulados e é uma atrofia que é provocada pela doença rara que eu tenho, a epidermólise bolhosa, também conhecida por EB, né? E eu também tenho algumas atrofias um pouco mais leves, articulares, né? Então eu não tenho movimentos perfeitos, né? Vamos dizer assim, de punhos, de tornozelos, de joelhos. Então acaba que eu tenho um pouco mais de dificuldade, por exemplo, para caminhar. Minha caminhada não é tão normal assim, né? Tão regular assim. Né? Essa palavra normal a gente sempre tem que colocar entre aspas, né, gente? Porque o que, que é essa normalidade, né? A gente cria padrões em que a gente define esse normal, né? Na verdade o normal não existe, na verdade todo mundo é diferente, né? Mas na falta de um termo melhor, a gente acaba usando, né? Esse padrão ou esse normal, entre aspas, né? E, gente, se alguém tiver mais alguma pergunta, vai colocando aí também pra gente, né? E o Enzo, eu sei que ele fazia algumas atividades extras, assim como eu também fiz algumas atividades extras durante a minha infância, e que eram atividades que, de alguma forma, elas promoviam a inclusão. Uma delas que eu posso citar, em que ambos fizemos partes, e assim que a gente se conheceu, foi o Fashion Inclusivo. Então, como eu entrei depois, né, no Fashion, vocês entraram antes, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência de participar do Fashion, tanto o seu filho quanto você, né?
Sim. Carol, o Fashion, aquela vez que eu falei com você no Fashion, foi a primeira e única vez que nós fomos. Logo depois logo depois veio a pandemia e a gente não foi mais. Gente, eu não lembrava disso, não. Eu achava que vocês estavam antes de mim. Não, não, você é mais antiga que a gente. Aquele dia foi inesquecível. Foi muito legal. Muito legal. Foi. Nós não Então, foi um chegamos dia... a fazer evento. O Enzo só treinou a passarela com a Miss Samambaia, com a Dani. Sim. E estava preparado para desfilar, mas aí logo depois veio a pandemia e parou tudo. Foi, exatamente. E eu nem sei se já teve mais eventos depois desses encontros. Está tendo outros encontros? Não, os encontros estão parados, realmente, por causa da pandemia. E estão começando a surgir alguns eventos em que a gente está recebendo convites para participar, né? Mas aí grupos menores e Sim. que as pessoas estão sendo selecionadas, né, para estarem participando de alguns eventos, né? Agora em novembro aí, perto aí do feriado de finados, vai ter a Hair Brasília, que é um Sim. evento que tradicionalmente o Fashion Inclusivo já vem desfilando há muitos anos, e aí já foi feita a convocatória dos modelos que já estão com as 2 vacinas tomadas para poderem desfilar, e aí agora a gente está aguardando aí o resultado da seleção, né? Para a gente ver quem que Mas serão os então explica modelos. o Fashion Inclusivo é um Sim, grupo de pessoas com deficiência idealizado pela Ângela, né? Para adentrar no mundo da moda de Brasília, do mundo, né? exato. Para cada pessoa com deficiência mostrar a sua marquinha lá, o seu potencial no mundo da moda, não é isso? E Exatamente. a nossa embaixadora É a Samantha Bullock, né? Que ela é uma brasileira que mora nos Estados Unidos, pessoa com deficiência maravilhosa, né? E que sempre está ajudando a divulgar o nosso trabalho. Oh, recebemos uns corações aí, olha que coisa linda! E ganhamos então, corações. exato. E todos nós, né, nós passamos por treinamento, então não é uma coisa aleatória, né? Infelizmente já aconteceu uma situação de uma pessoa querer colocar uma criança com deficiência num desfile à força, querer pedir para coordenação para colocar uma pessoa à força. E a gente teve que explicar que não, a gente faz reuniões, a gente passa por ensaios, né? Principalmente as crianças, para elas aprenderem a lidar com tanto com a questão do desfile em si, quanto com a questão do público, né? Porque elas vão estar ali sendo o foco das atenções, né? E elas têm que estar preparadas emocionalmente para aquilo, né? Então, são crianças, são jovens, são adultos de todas as idades, e que a gente recebe esse treinamento. Tem algumas modelos profissionais que são voluntárias no projeto e que fazem esse treinamento com a gente, dentre elas a Dani, que é Miss Samambaia, uma mulher linda, e que eles fazem todo esse treino de passarela com a gente, para que a gente aprenda a desfilar, tanto a técnica de desfilar, quanto a técnica de lidar com os olhares, né? Com os holofotes, com as câmeras, com tudo isso. Né? Então, é muito legal. E assim, o mais importante é que não é um projeto que está buscando meramente a beleza.
Exatamente. Pessoas com qualquer deficiência, elas podem estar participando porque cada um tem a sua beleza. Exatamente. E de acordo com as atividades que vão surgindo, os convites que vão surgindo, né, tanto a equipe da coordenação do Fashion Inclusivo, quanto os recrutadores, né, eles às vezes fazem algumas seleções de algumas pessoas. Mas nos ensaios, todos têm oportunidade de ensaiar e o máximo de possível de pessoas são encaixadas nos trabalhos que nós fazemos. E detalhe, os ensaios são feitos por modelos profissionais. Tanto que o Enzo teve ensaio com a Miss Samambaia, a Dani, né? E o Mister, acho que octogonal. Ele adorou esse Mister. Ele gostou do Mister? Não, eu lembro. Aquele dia foi incrível, porque a Dani levou mais alguns outros colegas, né? Que tava esse Mister octogonal. E aí foi muito bom, né? A gente teve mais modelos profissionais para poderem estar orientando a gente. Isso é muito bacana, né? E são projetos simples como esses que vão estar, que proporcionam essa inclusão, né? A Mari está perguntando aqui se o evento vai ser aberto ao público. Sim, a Hair Brasília é uma feira. Ela é uma feira de cabelos e de cosméticos, né? Então, ela é uma feira aberta. Ano passado não teve, né? Por razões óbvias. E esse ano, eu ainda não sei exatamente onde que vai ser, mas já foi no centro de convenções, já foi no estádio Mané Garrincha, né? Já foi em grandes locais, assim. Então, com certeza, será em algum local grande assim também. E aí tem toda uma feira com cosmético, o que você pensar, é uma loucura, né? Muito, muito, muito boa, né? Uma feira assim incrível. Tem coisas que eu guardo dinheiro para comprar na Hair Brasília, para comprar direto dos fabricantes e que está mais em conta, né? Enzo virou um anjinho, mas eu continuo voluntária. Né? Eu sou voluntária no cabelo, na maquiagem, na foto. Contem comigo. Viu? Sim. Para ver modelos, estou a postos. Maravilha, bom demais. E teve mais algum projeto que o Enzo chegou a participar? Mais alguma atividade? Ele fazia judô. E, inclusive, começar a participar de pequenos campeonatos. Olha que legal. Ele se destacava muito. A professora dele, a Renata, falava: esse menino tem futuro, esse menino tem futuro. Então, com certeza, o pai incentivava e eu também, e ele adorava o judô. Olha, que bom, que bom. O esporte é uma forma imensa, né, de inclusão. A gente vê as Paralimpíadas, né, o quanto é um evento lindo. Um evento lindo. E para desmistificar aquela ideia de que o deficiente não consegue praticar exercício físico. E é pelo contrário. Né? Ele tem que ser estimulado. Né? Exato. Né? Todos nós temos que fazer exercícios físicos, né? E independente da deficiência, é claro, em algumas situações a gente precisa de certas adaptações, sim, mas a gente tem que realizar atividade física. Isso é muito, muito importante. Né? Eu sou dançarina, já tem mais de 10 anos que eu danço. Né? Hoje em dia estou tendo que fazer aulas online, mas estou fazendo. E também frequentava academia, né? Eu era da turma da maromba mesmo. Sim. Eu tinha muito preconceito com a academia. Olha como é que são os preconceitos, né? Eu achava, eu nunca tinha entrado numa academia, mas só de
vem televisão, coisa assim, eu achava que ia ser a coisa mais chata da face da Terra. E aí, depois de um certo tempo, eu vendo as colegas de dança comentando o quanto elas estarem na academia estava ajudando elas na dança, aí eu peguei, tomei vergonha na cara e fui. E aí, quando eu fui, foi sensacional, porque eu descobri que eu gostava da música animada, né? Quer dizer, eu gosto muito de música, então, o tuti, 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 eu ficava animada para fazer exercício e tudo. Então, eu gostava daquela. Tem gente que não gosta de academia por causa da barulhada, daquela coisa. Eu adoro a barulhada mesmo, né? Agora, eu gosto de ficar concentrada em mim mesma, não sou daqueles que vai para academia ficar batendo papo, não. Eu tô ali com a música, concentrada na música e concentrada no meu corpo, ali no exercício que estou fazendo, né? E treino pesado, indo até a falha muscular, ou seja, até o músculo cansar mesmo, porque é aí que a gente tem realmente um ganho ósseo, um ganho muscular de verdade, né? Sim. Então eu sou da turma da maromba e infelizmente estou longe disso também. Quero ver você dançar. Sim, com certeza, né? Então eu vou aproveitar para fazer propaganda. Tem meu canal do YouTube. Procurem lá, Ana com 2 N's, Carolina Rocha, tudo junto no YouTube. Vocês vão me achar. Lá tem um vídeo de uma apresentação de um projeto maravilhoso que eu fiz no ano passado, que foi o Inclusão Cultural. E aí eu tenho um outro canal que fica só com os meus vídeos de dança mesmo, que é um canal mais antigo, que é o Borboleta Roxa, que aí lá eu tenho todos os meus vídeos de dança, desde aqueles iniciantes lá, ruinzão, eu tenho todo o acervo lá, né? Tudo que foi filmado está lá, né? Então eu convido vocês a conhecerem, a se inscreverem, para conhecer um pouco mais do meu trabalho, né? E eu estou em várias vertentes, né, artísticas, né? Então, meus últimos vídeos agora são de poesia e música. Então, confiram lá que vocês vão ver muita coisa bacana. Show! Né? Ai, muito bom! E deixa eu ver o que mais aqui que temos de perguntas. Qual que foi algum perrengue que você já passou? Alguma saia justa, Josi? Que você já passou com o Enzo? Em termos aí de preconceito? Eu já passei uma que me marcou bastante. Já foi nesse último ano de vida dele. Foi o que nós decidimos dele fazer essa cirurgia que levou ele a óbito. Ele chegou para mim, ligou para um amiguinho de vídeo, só que o amiguinho, ele fez uma ligação com várias pessoas, não era só com um amiguinho. E eu vi ele super nervoso, o telefone veio para mim chorando. Mas o que foi? Ele, mãe, eu não quero falar com esse menino, ele falou que eu sou um ET. Nossa. Aquilo acabou comigo. Acabou de um tanto. Eu falei, meu filho, você vai fazer essa cirurgia. Você não merece passar. E você não tem nada de diferente, meu filho. Você enxerga, você tem... Porque para mim o Enzo era ali. Você tem a sua beleza. Entendeu? Então, bola para frente. Se tem jeito de melhorar, vamos melhorar. Mas ele ficou sentido, mas tão sentido. Bichinho. Oh, meu Deus, corações, corações. As pessoas estão querendo te abraçar virtualmente, Josi. Mas Enzinho foi muito feliz,
muito, muito feliz. Sim, com certeza. Não, e infelizmente, assim, a gente passa por muitas situações que são muito complicadas, né? Porque, assim, quando vem de uma criança, a criança, normalmente, ela tem uma curiosidade sincera. Exatamente. Agora, quando uma criança vem e faz um comentário desse, é porque ela já teve a influência de um adulto que que ensinou alguma coisa errada para essa criança. É o preconceito. Exatamente, né? Então, a criança, ela tem uma curiosidade saudável, que a partir do momento que você explica para ela vai ficar satisfeita. Ela satisfaz e pronto, zerou. É igual, às vezes, eu notava que umas crianças chegavam para o Enzo, mas seu olho é tão grande. E ficava normal. O Enzo falava, Uhum. é grande, e pronto, voltava a brincadeira, entendeu? Normal. Sim, E né? às vezes o burburinho das brincadeiras sem graça vinham de crianças maiores que já tinham sido corrompidas por pessoas Sim, adultas, né? exatamente. Exato. Então, assim, eu lembro quando eu comecei a dar aula, minha primeira turma foi turma de crianças. E aí eu preocupada, junto com a coordenadora, e falei, tá, e, né, as crianças não vão estar acostumadas com a minha aparência, com a minha deficiência, e como é que a gente vai lidar com isso, né? E ela falou, não, na primeira aula você pega e já se apresenta e já explica o que você tiver que explicar. E tudo bem, né? Tinha o respaldo da coordenação para isso, então ótimo. E aí era uma turma de três crianças, era uma de 8, uma de 9 e uma de 10, em inglês. E aí a mais nova, ela estava encantada, era aquela que para ela era tudo novidade, ela estava assim com aquele brilho no olho, aquela coisa. Então tudo para ela era maravilhoso. E aí eu peguei, expliquei algumas coisas, expliquei, né, que a gente tinha que ter cuidado com certas brincadeiras, mas que a gente ia brincar muito e tudo, e expliquei uma série de coisas para as crianças. E eu dava, a escola tinha, a recepção ficava embaixo, as salas de aula ficavam em cima. E aí as crianças desceram, né, para serem recebidas pelos pais e tudo, depois da primeira aula, e eu fiquei organizando meus materiais lá em cima, para poder descer. E aí, essa menina, que era a mais nova, quando ela encontrou com a mãe, aí ela disparou. Mãe, porque a aula foi muito legal, porque a tia isso, e pode fazer isso com a tia, não pode fazer isso com a tia, e não sei o que, e eu ouvindo lá de cima. A menina falando. Eu falei, ai meu Deus, o que que essa mãe vai pensar? Aí eu nem tinha terminado de arrumar o meu material, catei um pouco do material e desci como se nada tivesse acontecendo, né? Desci rápido, mas diva em plena, né? Como se não tivesse ouvido nada. E aí eu cheguei lá embaixo, né? Vi a mãe com a criança no pé da escada. E aí eu falei, fulana, essa é sua mãe? E tal. Aí ela, tia, essa é minha mãe e tal. E aí eu fui, me apresentei e tudo, mas a menina já tinha explicado tudo o que tinha que explicar. Ela levou na naturalidade? Assim, eu olhei para a mãe para ver como é que a mãe ia reagir e pelo menos na minha frente ela reagiu super bem, né? Super boa. Eu nunca tive problema com os meus alunos. Nunca tive, Ah, que né? maravilha. Em muitos anos aí de sala de aula, não sei dizer, não sei contabilizar quantos alunos que eu já tive, mas eu nunca tive problemas, né? Nesse sentido, Sim. né? E com os alunos adultos, né? Adolescentes adultos, eu falava, olha, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem perguntar. Aí, às vezes, perguntavam alguma coisa, às vezes não perguntavam nada,
né? E por aí ia, né? Sim. E nunca tive problemas, né? Então, assim, o preconceito, ele realmente ele vai estar ali na cabeça da pessoa, né, adulta, e que não tem essa sensibilidade de que todos nós somos pessoas diferentes, né? Sim, a estranheza, eu falo assim, a noção do desconhecido é normal, né? Mas o Sim, que tem ali por trás da brincadeirinha, a gozação, aí isso já não é normal, exatamente. Né? né? E assim, uma dica para todos que estão aqui, para todos que vão assistir essa gravação. De maneira geral, né, salvo algumas exceções, uma pessoa que tem uma deficiência, que tem uma doença rara, ela, de maneira geral, ela não vai se importar de falar sobre o que ela tem. Só que tem algumas situações. Por exemplo, a gente não vai se importar de falar sobre o que nós temos se são pessoas que de alguma forma convivem com a gente. Sim, Se são pessoas com as quais a gente tem ali uma certa relação. Seja que a relação seja a caixa do supermercado, que você sempre vai, a caixa da padaria, entendeu? Que tá ali te vendo com uma certa constância, né? E, às vezes você não sabe o nome, mas você tá ali sempre encontrando com aquela pessoa. Então, uma pessoa dessa vir te perguntar, você perguntar para uma pessoa com deficiência, de uma maneira educada, de uma maneira bacana, de maneira geral, a gente não vai se importar de responder. Agora, o que não dá é, por exemplo, a situação que aconteceu hoje. Hoje eu precisei dar um pulinho no supermercado, fui com a minha diarista, e aí eu pedi para minha diarista ir lá, era pouquinha coisa, eu falei, não vou descer do carro não. Vai gente, lá e pega. pode te interromper. E detalhe, ela disse, viu? Ela foi dirigindo. Sim, tem mais de 10 anos que eu dirijo, né? Que legal. E aí eu fui com a minha diarista no mercado, né? E aí eu fiquei esperando dentro do carro e ela foi lá buscar as coisinhas, né? Pedimos para a moça do caixa vir, ela trouxe a maquininha, eu nem desci do carro, que era pouquinha coisa. Passei meu cartão de crédito, minha diarista voltou para terminar de passar lá a compra, né? Terminar de finalizar a compra. Enquanto isso, me aparece uma senhora, cabecinha branca, tô eu parada dentro do carro, pensando na vida, meditando. E aí me chega essa senhora do nada. Oi, por que seu cabelo caiu desse jeito? Ai, Porque ele caiu. Tem obrigação de dar resposta. Aí ela veio me contar uma história mó maluca. Porque com não sei quem aconteceu isso, aquilo, outro. Não foi nada disso, é porque caiu mesmo. Mas eu já tô tratando, tá? Então tá, então Deus te abençoe, te dê muita saúde, não sei o que, eu amei, minha senhora, vai embora logo. Quer dizer, eu não falei o vai embora logo, né? Mas o pensamento é vai embora logo, né? Então, assim, o meu ponto de vista é o seguinte, eu não tenho obrigação nenhuma de ir para uma pessoa que eu nunca vi na vida e que eu nunca mais vou ver na vida, de eu parar e dar explicações e ter que contar minha vida inteira para aquela pessoa. complicado, cara. É muito complicado. E tudo depende do dia. Se fosse outro Depende. dia, às vezes você estaria com um pouco mais de paciência, ficaria, sabe? Relevava a idade. É muito complicado. Eu me coloco também no lugar da outra pessoa também. É difícil. É complicadíssimo. Então, assim, eu já passei pelas Eu já fiquei abordagens muito mais triste de esquisitas, pessoas. Uhum. né? As abordagens mais esquisitas da face da Terra. Eu poderia fazer uma live só sobre abordagens esquisitas que já me fizeram na rua, né? Porque
tempinho de vida que o Enzo passou aqui nessa terra, eu tenho muitas histórias. E principalmente em shopping, festa de criança e com pessoa de idade. Por que o olho dele é desse tamanho? Aí eu não sei. Deus fez ele assim. Será que é problema de tireoide que tem, né? A característica. Eu falei, não é. Ele tem uma síndrome rara. É mesmo? Sabe, é falta de. Acho que a pessoa é sem noção, cara. Não sabe, não sabe. Tem pessoas que são sem noção mesmo, gente. Tem. Então, assim, E aí, a dica cara, que a gente. já estava numa situação tão assim. Né? Então, assim, a dica que a gente deixa aqui é não seja sem noção, por favor. Pergunte de uma maneira educada, pergunte de uma maneira sem julgamentos, Sim. né? Sem julgar. Ah, o seu cabelo caiu porque aconteceu não sei o que, não sei o que. Ou você tem um olho grande porque você tem problema na tireoide. Isso são preconceitos, gente. Mas sabe, eu vejo que isso tem melhorado bastante, mas ainda falta informação. As escolas hoje em dia, elas mostram as diferenças. Os comerciais de televisão mostram as diferenças. O mundo da moda agregou muita gente com características diferentes. Você vê que tem uma top model que eu ia até pesquisar. Ela tem trigo e ela é famosíssima. Sim. Eu esqueci o nome dela, mas ela é maravilhosa. Então, graças a Deus, o mundo está mudando e só tende a melhorar. Tá? Exato, a gente tem que aprender, né? É uma questão que as pessoas com deficiência, elas saíram do armário, vamos dizer assim, há muito pouco tempo. Até a década de 80, historicamente falando, até a década de 80, a gente tinha, por exemplo, as pessoas com hanseníase sendo totalmente excluídas da sociedade, sendo internadas em instituições só para pessoas com hanseníase. Sim. Né? Então, toda essa questão, né, da luta, né, dos avanços da pessoa com deficiência aqui no Brasil são coisas que começaram de uma maneira muito rudimentar no final da década de 80, principalmente, né, e que foram se engrossando, né, aos pouquinhos, né, e que depois dos anos 2000 que conseguiu engrossar mais, né, principalmente com as redes sociais e tudo isso, que foi aproximando essas pessoas que muitas vezes estavam distantes, que muitas vezes estavam isoladas dentro de casa. E hoje, felizmente, a gente vê, né, infelizmente, apesar, né, do nosso governo maravilhoso, só que não, né, querer segregar, né, as crianças, né, da escola, né, querer voltá-las, né, ao modelo antigo de condená-las a escolas especiais separadas, né, a gente tem visto muito avanço, né, hoje a gente já tem um percentual muito significativo de crianças com deficiência na escola, né, o que a gente precisa é avançar nesse sentido para que essas pessoas se qualifiquem, para que essas pessoas concluam o seu ensino médio, né, que não desistam por causa das dificuldades físicas, por causa das dificuldades sensoriais, que não desistam por causa do bullying, né, e que consigam concluir os seus estudos, consigam se qualificar para poderem ter oportunidades, né? Hoje em dia a gente tem as leis de cotas em universidades, né, o que não existia na minha época, então eu entrei na universidade sem cotas. No serviço público eu já entrei com cotas, porque elas já existiam. Então, né, e hoje em dia, né, eu parei de fazer concurso público numa época em que a concorrência ainda era baixa, mas hoje em dia a concorrência já é bem alta nos concursos públicos.
Isso na parte de cotas, porque, para quem não sabe, quando você faz um concurso público, você tem duas classificações. Você tem uma classificação geral e você tem uma classificação das pessoas com deficiência. Então, a gente concorre em uma lista separada com outras pessoas com as mais variadas deficiências. E se a gente tiver nota suficiente, a gente entra também na lista comum. Só que aí a gente vai lá para trás, né? Então, hoje em dia, você já tem um percentual muito alto de pessoas com deficiência, né, já participando dos concursos públicos e buscando oportunidades no serviço público, porque é uma forma de emprego em que a tendência dessa pessoa a sofrer preconceito é muito menor do que na iniciativa privada, né? Sim. Embora existem, né, situações de preconceito, de assédio moral, existem, conheço casos disso, mas é muito menor do que na iniciativa privada. Sim. Essa Né? questão de preconceito e bullying, qualquer pessoa hoje em dia passa por isso, Carol. Até o tal bonito sofre preconceito. Ele é bonito, aí ele é burro, a mulher bonita é burra, entendeu? Então, eu acho que a questão é você ser resolvido com você mesmo e viver a sua vida sem prejudicar ninguém. Entendeu? Exatamente, né? É a máxima do faça aos outros o que você gostaria que fosse feito com você mesmo. Sim. Então, eu imagino que ninguém quer sofrer preconceito, então não seja preconceituoso com ninguém, né? Exatamente. E o pai e mãe que tiver um filho deficiente tem que apoiar o seu filho, vestir a camisa, não ficar escondendo o seu filho, porque tem pai que esconde dentro de casa. Demais, muitos. Porque um dia ele vai ter que sair. Vai ser muito pior se passar mais. Né? E a tendência de tornar um adulto revoltado, a chance é muito grande. Né? Exatamente, é. Então, Josi, a gente já está encaminhando para o final. Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Se tiverem, escrevam aí no chat para a gente. Né? E, Josi, eu queria que você deixasse uma mensagem final. E se tiver alguma pergunta, depois a gente responde a última pergunta. O que você gostaria de deixar aí de mensagem para o pessoal? Eu queria deixar uma mensagem para todas as pessoas que têm deficiência, que são pais, como eu fui, de uma criança com deficiência, que isso não é castigo de Deus. Isso é uma oportunidade que Deus deu para nós de evolução, sabe? Não, nada é castigo. E se Deus confiou na missão, foi porque Ele sabia que a gente era capaz. Se eu fosse escolher, eu ia escolher isso do mesmo jeito que ele era. Sim. Sabe? Eu tenho maior orgulho de ter tido um filho com deficiência. Sim, com certeza. Essa é a minha mensagem. Maravilha, Josi. Josi, adorei te receber. Quem não conhece a Josi, por favor, vejam o perfil dela, As Aventuras de Enzo Valente, em que tem conteúdos lindos sobre o Enzo lá, né? E sobre a família toda, sobre Estelinha, sobre Maurício, sobre a própria Josi, sempre tem coisas muito bacanas lá, né? Então acompanhem, porque é um perfil super fofo, super lindo. E convido o pessoal também que não te segue para o seu perfil também. Você dá cursos, né, de alinhamento de chakra, ela é terapeuta holística, pessoal. É alinhamento de chakra que você faz? Quais são os outros cursos, Carol? Então, são várias terapias com as quais eu trabalho, né? Então, são nomes às vezes meio complicados, mas que eu trabalho a parte energética,
trabalho a parte de chakras, né, que são centros de energia do corpo, trabalho com meditações, né, e tudo isso para quê? Para alívio de questões físicas, de questões emocionais, também a reprogramação de crenças, que é muito importante. Quando a gente fala de preconceito, a gente está falando de crenças que as pessoas têm. Quando a Exato. gente fala de inclusão, a gente está falando de crenças que as pessoas têm. Né? De crença, por exemplo, que a gente carrega aí a nível cultural, por exemplo, de que as pessoas com deficiência não são capazes de certas coisas. Sim. E muitas vezes a gente precisa de reprogramações mentais para que a gente possa crescer, a gente possa evoluir. Né? Eu, há mais de 10 anos, né, cerca de 10 anos atrás, eu tive depressão porque eu achava que eu já tinha feito tudo que eu daria conta de fazer. Olha. Né? Olha a crença limitante que eu tinha há 10 anos atrás. Exato. Eu achava que eu já tinha chegado no meu limite, que eu já tinha chegado no meu topo. E que dali eu já não tinha mais para onde evoluir. Uhum. E se eu for parar para pensar o tanto de coisa que eu fiz nesses 10 anos, não, tem né, em que eu... normal que não fez a metade do que você fez. Sim, assim, é muito comum as pessoas virarem para mim e falarem assim, Ana, eu não sei como é que você consegue fazer tanta coisa. Mas eu sou assim, eu sou geminiana doida, gente. Geminiano, a criatividade ali, ó, a inteligência e a criatividade é um negócio que tá rodando ali, não para, a cabeça não para. Tem hora que é difícil a cabeça parar para eu conseguir dormir. De tanta coisa na cabeça. Sim, eu vou falar para o pessoal que no dia 1º nós vamos fazer uma live sobre luto materno. Sim. Para anotar aí na agendinha. Exatamente, né? E vai ser muito bacana, porque eu vou poder estar trazendo, né, esse conhecimento terapêutico também sobre essa questão, né? E a Josi vai trazer esse lado dela de como que ela está lidando com toda essa ressignificação, toda essa transformação que ela vem passando. Né? Então vai ser sensacional. É uma aventura. Sim, com certeza, com certeza. Josi, querida, gratidão imensa por você estar aqui. Um beijão. Muito obrigada a todos que ficaram ouvindo a gente. Vocês são muito importantes para nós. Com certeza, gratidão, gente, a todos que estiveram aqui e a todos que vão assistir essa gravação. Essa gravação vai ficar no meu Instagram, depois vai lá pro meu canal do YouTube também. Então, vocês vão poder assistir aí. Quem de repente perdeu o começo ou teve que sair mais cedo, todo mundo vai ter oportunidade de assistir aí a gravação. Então, beijo. Tá bom. Beijo, ó. Pra todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.